Bom dia a todos. Deus seja louvado. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lotenie. Deus abençoe a todos. Nós vamos iniciar, então, com duas orações. Como de costume, uma oração do pastor e eu farei a segunda oração. Eu farei a primeira oração, depois o pastor faz a oração e daí inicia a mensagem. Amém? Vamos orar? Oremos. Santo Pai, grandioso Deus, misericordioso, o nosso amigo verdadeiro, fiel, justo e bom, nós estamos mais uma vez aqui, prostrados na tua presença, para te agradecer por mais uma noite que você nos concedeu de sono tranquilo, e se alguém por acaso não teve um sono tranquilo, eu possa restaurar a paz, a tranquilidade em cada lar aqui representado. Dá-nos, Senhor Deus, a unção do Espírito Santo para entendermos a tua mensagem nesta manhã. Nós estamos ansiosos para receber esta bênção em nossa vida. Que eu possa falar nos nossos corações. E cale-se o homem para Deus neste momento em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que tem nos guardado e nos protegido, que tem nos animado e nos ajudado. Senhor, nós precisamos de Ti a cada instante. Nesta manhã, ao estudarmos esse conteúdo que é tão profundo, tão especial, nós pedimos que nos ilumine, que nos abençoe, que nos ajude, Senhor, a compreendermos exatamente aquilo que precisamos, ó Pai. Porque este assunto é relevante demais. Nós estamos cansados de conteúdos que trabalham apenas na superfície. E nós queremos mais, Senhor. Nós temos fome e sede de Ti. Por isso, bom Deus, venha falar ao nosso coração. Mais essa vez. O Senhor tem nos guiado desde segunda-feira, nestes estudos maravilhosos. E hoje nós vamos, nesta sexta-feira, dia da preparação, concluir com chave de ouro, trabalhando um assunto que é de extrema importância e relevância. Por favor, Senhor, fala ao nosso coração. Atue em nós e através de nós. Oramos, crendo que Tu és fiel. Se há alguém entre nós que está passando por dores, por dificuldades, por angústias, por lutas, que nesse exato momento, enquanto estiver ouvindo este conteúdo, tenha total atenção e entenda que mesmo trabalhando, Senhor, com esse conteúdo, estará o Senhor curando as feridas, porque a humanidade de Cristo é o fio de ouro que nos liga ao céu. Oramos no doce sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Vamos então avançando. Aqui é a minha tela. Hoje nós iniciamos então o capítulo 12, a carne do pecado. Esse é um capítulo muito importante, demanda muita atenção da nossa parte, porque entra num assunto onde nós temos mais perguntas que respostas, mas aquilo que foi revelado para
para nós foi revelado. Então, vamos trabalhar com o que foi revelado. Novamente, Alonso Trevor Jones, A.T. Jones, vai então escrever. Há um erro sério e muito inquietante cometido por muitas pessoas. O erro consiste em pensar que quando uma pessoa se converte, a velha carne pecaminosa é apagada. Em outras palavras, essas pessoas cometem o erro de pensar que precisam se livrar da carne mediante a completa eliminação dela de seu ser. Você já deve ter presenciado pessoas que, em seus comentários, antes do batismo, apresentam o batismo com uma ideia de, eu vou colocar a palavra mágica, onde ela crê que depois que ela sair daquela água, ela não vai mais sentir vontade nenhuma de fumar, de beber, de fazer algum disso. Então, ela quer ser batizada o quanto antes, porque ela acredita que existe um poder miraculoso ali. Então, quando constatam que isso não é uma realidade, quando descobrem que a mesma velha carne, com suas inclinações, ataques e incitações, ainda está lá, eles se veem despreparados para o fato e desanimam, prontos a pensar que nunca se converteram realmente. Eu fui batizado, fiz todos os estudos bíblicos, fui batizado, mas agora eu continuo caindo. Todavia, se pensassem um pouco, eles certamente veriam que tudo isso não passa de um erro. Depois da sua conversão, o seu corpo não continuou sendo exatamente o mesmo que você tinha antes? Sim, continuou mesmo. Esse corpo, depois da sua conversão, não continuou sendo composto dos mesmos materiais, a mesma carne, ossos e sangue que formavam antes? Sim, os mesmos. A essas perguntas, todos imediatamente responderão sim. Honestamente, essa é a verdade. Tenho algumas perguntas adicionais a fazer. Essa carne não continuou tendo exatamente a mesma qualidade que antes? Ela não continuou sendo carne humana, natural? Tão certamente quanto era antes? A isso todos responderão sim. Mas uma pergunta, mais uma pergunta. Visto que essa carne continuou sendo a mesma e tendo a mesma qualidade, sem deixar de ser carne humana, carne natural, não é ela também ainda carne pecaminosa, tão certamente quanto antes? É justamente aqui que o erro sorrateiramente entra na mente dessas pessoas. A essa última pergunta, elas estão inclinadas a pensar que a resposta deveria ser não. Outras palavras, que a natureza pecaminosa foi do indivíduo completamente destroçada, destruída, e que ele agora está sem a mancha do pecado, sem a carne do pecado. Quando, na verdade, deveria ser um decidido sim. E esse decidido sim deve ser mantido enquanto continuarmos neste corpo natural, até o dia da glorificação. E quando fica decidido, constantemente mantido, que a carne de uma pessoa convertida é ainda carne pecaminosa, e nada além de carne pecaminosa, tal pessoa estará tão plenamente convencida de que em sua carne não habita bem algum, que ela não permitirá que haja nenhum pingo de confiança na carne. É exatamente esse o fato que nos faz ser completamente vigilantes, melhor dizendo. É a certeza de que nós possuímos esta carne pecaminosa. Lembre-se, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sendo esse o fato, ela colocará toda a sua dependência em algo que não seja a carne,
a saber, no Espírito de Deus. E isso é incrível, sabendo que a nossa carne é fraca. Vamos colocar nossa dependência no Espírito Santo de Deus. E aqui poderíamos lembrar dos textos de Efésios 1:13. Efésios 1:13, 1 João 3:9 e 24. E também Mateus 1:20, para entender que a divina semente, que é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito que gerou Cristo no ventre de Maria. Sua fonte de força e esperança se encontra totalmente fora da carne. Isto é, fonte de força e esperança se encontra no poder de Deus. Poder de Deus. Aqui cabe bem o texto de Filipenses 2:13 e 1 Coríntios 10:13. Alguém pode ir falando e escrevendo no chat esses textos. Elisandra ou Débora ou outro que está familiarizado com estes versos, pode escrever por bondade. Ou seja, unicamente Jesus Cristo. Amém. E vigiando, suspeitando e desconfiando eternamente da carne, ela nunca vai esperar que venha algo de bom dessa fonte. E dessa forma vai estar sempre preparada pelo poder de Deus para rebater e esmagar sem misericórdia qualquer impulso ou sugestão que possa brotar dela. Eu me lembrei do outro texto. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Agindo assim, o crente não falhará, não ficará desanimado, mas seguirá avante de vitória em vitória, de força em força. Não pelo seu poder, mas pelo poder de Deus nele, de cima para baixo, de dentro para fora. Deus em nós e Deus através de nós. Porque Deus é luz. E ele diz, vós sois a luz. A conversão, portanto, como vocês podem ver, não coloca uma nova carne sobre o velho espírito, mas um novo espírito dentro da velha carne. Seu propósito não é levar uma nova carne para a velha mente, mas sim uma nova mente para a velha carne. Vinho novo em odre velho? Não. Vinho novo. Odre novo. Pano novo em remendo. Remendo novo em pano velho? Não. Em pano novo. Seu propósito não é levar uma nova carne para a velha mente, mas sim uma nova mente para a velha carne. Libertação e vitória não são alcançadas mediante a retirada da natureza humana, mas mediante o recebimento da natureza divina. A vitória não vem mediante a natureza pecaminosa retirada de nós, mas a vitória vem mediante a neutralização da natureza pecaminosa, que é causada pela natureza divina, que habita em nós, pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Agora cabe bem nós lermos 1 João 3, 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e
Tomara que você guarde isso, tá? Permanece em Deus e Deus nele. Veja, ele permanece em Deus, mas Deus permanece nele. E como é que Deus permanece nele? E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu natureza divina. Agora vamos dar uma olhadinha em Efésios 1:13. Efésios 1, verso 13. Quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Selados com o Santo Espírito da promessa. Agora vamos para Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Este selamento tem um propósito, o grande dia da redenção. O dia em que haverá uma transformação também da carne. Porque até aquele momento já terá ocorrido a transformação da mente. Aleluia. Caráter. Imagem de Deus restaurada em nós. Renovação do caráter de Deus em nós. Libertação e vitória não são alcançadas mediante a retirada da natureza humana, mas mediante o recebimento da natureza divina, capaz de subjugar e ter domínio sobre a humana. Obviamente que pela permissão de cada um de nós. Tal não ocorre por meio da eliminação da carne pecaminosa, mas pelo envio para o interior de nosso ser do Espírito sem pecado, Espírito Santo, a fim de vencer e condenar o pecado na carne. E aí aqui nós temos uma nota de rodapé que nós vamos ler. As seguintes declarações de Ellen White reiteram esse ponto. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, devem formar caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isto é santificação bíblica. Então, o que é santificação bíblica? De acordo com a serva do Senhor, santificação bíblica é formar um caráter em harmonia com os princípios da lei de Deus. Porque a lei é santa, justa e boa, a lei é o reflexo do caráter de Deus, e agora aqueles que viverão com Deus precisam atender às suas exigências. E as exigências para morar naquele lugar é também guardarmos a lei que é santa, justa e boa. E isto só é possível mediante a obediência a essa lei. Santificação sem a qual ninguém verá Deus, Hebreus 12, verso 14. Essa obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. Então, enquanto você me escuta, você diz, mas eu não consigo, pastor. Sim, você não consegue, nunca vai conseguir, a não ser que morra para si mesmo e que permita que Cristo viva em você. Estava eu conversando com uma senhora fumante, não, com um senhor fumante, e ele dizia, mas eu vou conseguir deixar de fumar. E eu disse, não, você nunca vai conseguir. Não, eu vou conseguir sim. Ele foi se irritando comigo. Eu disse, você nunca vai conseguir, entenda, homem, você não vai conseguir. Você pode tentar. Você pode até deixar esse vício, mas você vai colocar um outro no lugar. E ele ficou chateado comigo. E então, eu senti que era o momento de explicar. Sem o poder de Deus, você nunca vai conseguir vencer de forma genuína.
Sem o poder de Deus, você e eu estamos fadados ao fracasso. Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Não existe vitória sem Cristo. Não existe poder em nós mesmos, a não ser para fazer aquilo que é mal. O cristão sentirá as insinuações de pecado, mas sustentará luta constante contra ele. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina e a fé exclama, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis e sutis tentações. A serva do Senhor escreve, em um outro local, Cristo foi tentado 100 vezes mais do que qualquer um de nós. Não havia vantagem nenhuma sobre ele, muito pelo contrário, muito mais desvantagem sobre ele. Foi, porém, repelido em cada conflito. Isto é, Satanás perdeu, Cristo venceu. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Por quê? Porque as batalhas de Cristo foram travadas entre um ser humano dependente do Pai, esse ser humano era Cristo, contra o inimigo. E Cristo venceu, não pelos seus méritos. Nós vencemos pelos méritos de Cristo, mas Cristo não venceu pelos seus méritos. Cristo venceu pela completa dependência do Pai. Não pensem vocês que em um momento sequer Cristo usou sua natureza divina para vencer qualquer pecado. Isso seria uma aberração. Por quê? Vejamos os textos. Vamos para João 5,17. Evangelho de João, capítulo 5. Não é o 17. É o 19. João 5,19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada, dê ênfase nisso, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Veja, o Filho só está reproduzindo aquilo que é do Pai, mas ele deixa claro, o Filho nada pode fazer de si mesmo. Mas ele era Deus. Sim, mas diz o texto de Filipenses 5, me deu tilt aqui, Filipenses 2, de 5 a 8, que ele esvaziou-se de si mesmo. Enquanto a divindade pulsava dentro de Cristo para poder fazer e satisfazer as necessidades de sua humanidade, ele subjugava a divindade, vivendo a humanidade como nós vivemos. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo espírito de Cristo Jesus, no sentido de mente. Pois ele, sendo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Somos chamados também a não fazermos a nossa própria vontade, mas fazermos a vontade do Pai.
Cristo também não foi chamado para fazer sua própria vontade, embora a sua própria vontade seria boa. Por quê? Porque ele é Deus, e em Deus não há pecado. Mas ele viveu, ser humano como eu e você, um irmão em nossas fraquezas. Um irmão em nossas fraquezas. Agora, João 7,16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Veja, Cristo nunca coloca a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. João 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Nada faço por mim mesmo. Agora, João 8:50. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Agora vamos para o Evangelho de Lucas. Lucas 18. Verso 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Cristo não aceitou o elogio. Cristo nos deu o exemplo de negação de si mesmo. Maravilhoso, poderoso, tremendo. Podendo aceitar o elogio, podendo falar de sua própria glória, ele em todo o tempo nos deu exemplo. Tem algum áudio aberto? Sigamos. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. E mostramos biblicamente como, negando-se a si mesmo, não fazendo a nossa própria vontade. Cristo dará força a todos os que o buscam. Por isso precisamos ter fé em Cristo, porque Ele é nosso mediador. Fé em Cristo, Ele é nosso intercessor, Ele é nosso advogado, mas também temos que ter a fé de Cristo, a mesma fé que Cristo tinha, completa dependência no poder do Pai. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. A serva do Senhor escreve: vencer porque ele venceu. Vencer porque ele venceu. E em outro lugar ela escreve: vencer como ele venceu. Fé em Cristo. Fé de Cristo. Em nenhum momento pense você que é possível vencer pelos méritos próprios. Olha aqui para mim, para a tela, não sei se conseguem me enxergar, mas alguns pensam que é possível vencer pela fé. Não, não é possível. Mas pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, sim. Para aqueles que não viram minha fisionomia, eu apresentei os braços e fiz a menção de pela fé, citando próprias forças. Ensinar-lhes que se ligarem a Deus, se houver conexão com Deus, se houver coparticipação com a natureza divina dele, de Deus, terão forças para resistir às mais ferozes tentações. E aí o texto de Tiago 4,17 cabe muito bem. Voltemos para o livro. As Escrituras não dizem: tende em vós a mesma carne que houve também em Cristo Jesus,
mas sim tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Isso é muito importante. As Escrituras não dizem transformai-vos pela renovação da vossa carne, mas sim transformai-vos pela renovação da vossa mente. Seremos trasladados pela renovação da nossa carne, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Por isso, queridos irmãos, o assunto da carne que Cristo veio, ele se torna, muitas vezes, um problema, porque nós estamos tentando destrinchar as vísceras de Cristo, quando, na verdade, o que importa é que ele nos deu exemplo, negando-se a si mesmos. Fiquemos com aquilo que é claro. O que é claro? O texto vai nos dar mais informações sobre isso. O Senhor assumiu a mesma carne e sangue, a mesma natureza humana que temos, uma carne assim como a nossa carne, do pecado. Então vamos lá, vamos entender isso. Ao discutir este assunto, Jones estava seguindo de perto os conceitos presentes no Guia de Estudos Bíblicos, amplamente divulgado em sua época e traduzido em língua portuguesa em 2006 com o título Estudos Bíblicos, Guia Completo de Orientação e Estudo das Escrituras Sagradas. Eu tenho aqui nas minhas mãos a versão nova. Essa é a versão nova. É a mais recente. Nos comentários sobre a pergunta de número 6, Vida sem Pecado, pergunta-se, até que ponto partilhou Jesus de nossa humanidade comum? Ao citar Hebreus 2,17, o estudo tece os seguintes comentários. Em Romanos 8, 13 e 4, Paulo declara corretamente que Jesus Cristo possuía a carne que nós, possuía a mesma carne que nós, carne de pecado, carne na qual pecamos, na qual, entretanto, ele não pecou, mas carregou nossos pecados nessa carne de pecado. Por haver nascido na mesma família humana, Jesus é meu irmão na carne, por cuja causa não me envergonho de lhe chamar irmãos. E aí, para adicionar a esse estudo, eu vou citar alguns textos que eu tenho aqui atrás no meu livrinho. Diz o texto. Ele não assumiu nem mesmo a natureza dos anjos, e sim a humanidade perfeitamente idêntica à nossa, exceto pela mancha do pecado. Então, o que é que Cristo não tinha de diferente de nós? A única exceção, a mancha do pecado. Outro texto. Assim, esse primeiro texto que eu li está no livro Verdade sobre os Anjos, página 157. Outro texto. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sua natureza recuava do mal. Testemunhos Seletos, volume 1. Página 220. Outro texto. Seu caráter era absolutamente perfeito, isento da mais leve mancha do pecado. Ele veio como a expressão do perfeito amor de Deus. Meditação para conhecê-lo, página 39. E aí tem um outro texto, que eu não marquei a referência, mas posso passar depois. Ele veio com a nossa natureza caída, mas não com sua corrupção. Leio novamente o texto. O Senhor Jesus assumiu a mesma carne e sangue, a mesma natureza humana que temos, uma carne assim como a nossa, carne do pecado. E por causa do pecado, e pelo poder do Espírito de Deus, mediante a mente divina que estava nele, condenou o pecado na carne. Nisto reside nossa libertação. Cristo tomou todos os nossos pecados sobre ele, mesmo não havendo pecado nele. Nisso reside nossa vitória. Aleluia.
Nossa libertação e nossa vitória reside no fato de que Cristo tomou sobre ele, ele se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Dar-vos-ei coração novo, mente nova. Porei dentro de vós o Espírito novo. Espírito que Cristo possuía, porque ele foi gerado do Espírito. E assim como Cristo foi gerado do Espírito desde o ventre, nós, ao aceitarmos a Jesus também, somos gerados do Espírito, nascidos de novo, da água e do Espírito. João 3:3, João 3:6. É isso mesmo, né? Deu um branco aqui num texto que é bem simples. Não, eu citei o 6. O 6 também é válido, mas eu queria falar do 5. O 3:3 diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O 5 diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se desanimem diante da pecaminosidade da carne. É somente graças à luz do Espírito de Deus e ao discernimento da mente de Cristo que vocês conseguem enxergar essa pecaminosidade na carne de vocês. Quanto mais o Espírito Santo de Deus atuar em nós, mais teremos certeza de que essa carne é real. E aí Paulo, em Romanos 7, vai falar disso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele conclui as falas do capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo 7, ele conclui dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E agora capítulo 8, verso 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que têm a mente de Cristo Jesus, para estes não há nenhuma condenação. E quanto maior for a pecaminosidade que vocês conseguirem enxergar na carne, isso é, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu percebo as minhas faltas, as minhas falhas, os meus erros. Tanto mais do Espírito de Deus vocês certamente terão. Quem mais foi perdoado? Quem mais pecou? Quem mais possuía erros? Quem mais possuía dívida? Quem mais possuía culpa? Estes são os que receberam maior perdão. Isso não quer dizer que você temos que pecar mais, mas nós temos que conhecer melhor quem nós somos. 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos. Esse é um teste seguro. Então, quando vocês constatarem a abundância de pecaminosidade em vocês, agradeçam ao Senhor por terem essa grande medida do Espírito de Deus que lhes permite ver tanto assim da pecaminosidade. E saibam com toda segurança, e onde abundou, tem algum áudio aberto aí, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que vimos hoje é um assunto extremamente importante. A irmã White escreve que a humanidade de Cristo é tudo para nós e que esse assunto precisa ser estudado. O detalhe, a ressalva que eu novamente reitero, é que nós muitas vezes queremos colocar Cristo dentro de expressões fechadas, como se fosse dentro de uma caixinha. Lembrando que as nomenclaturas utilizadas para este assunto
elas são limitadas para se referir ao doador da vida. E elas são utilizadas por diferentes pessoas. As mesmas nomenclaturas são utilizadas por diferentes pessoas. Um crê de uma maneira, usando a mesma nomenclatura. Outro que crê de outra maneira, utilizando a mesma nomenclatura. Então, nós nos limitamos a usar as expressões que os testemunhos nos mostram e que a Bíblia nos mostra. Os testemunhos a que mais me impressiona, e a que eu citei para vocês, é de Testemunhos Seletos, volume 1. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Quero orar com vocês. Aurenice, meninas? Sim, pastor. Eu faço uma oração, mas alguém gostaria de levar a Deus a oração? Depois nós teremos uma oração cantada. Posso orar, irmão? Pois não, irmão Laterni. Eu faço a oração agora, depois do pastor, e aí a oração cantada. Pode Ok. começar, irmão. Levamos nossos pensamentos ao céu, através da oração. Querido Deus, bom Pai que estás no céu, santo, santo é o teu nome. Obrigado pela pessoa de Jesus Cristo. Aprendemos muito nesta manhã e queremos colocar em prática em nossas vidas. Para isso, o Espírito Santo renova em nós o batismo. Faz que onde andamos ou andarmos nesse dia, a atmosfera do céu esteja ao nosso lado, para que as pessoas também sintam o desejo de familiarizar-se com a vida da maneira que nós já estamos. Fortalece essa grande família. Nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Obrigado, Senhor, por teu carinho. Obrigado, Senhor, por este estudo maravilhoso que trata de assuntos profundos, mas que são inteligíveis quando nós procuramos fazer com reverência diante do teu trono de graça. Ajuda-nos a compreender, Senhor, aquilo que de fato importa dentro deste assunto, que é o fato de que assim como Cristo negou-se a si mesmo, nós também temos que negar a nós mesmos. Que os comentários que virão a seguir sejam banhados no sangue do Cordeiro e que nós juntos estejamos crescendo em sabedoria, estatura e graça diante do Senhor e dos homens. Oramos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Ouve, Senhor, nosso clamor, envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Amém, amém, amém. Amém. Obrigada, Lutinha. Que possamos refletir o amor de Jesus, o Espírito Santo nos capacite para essa missão, né? Essa dádiva de sermos parecidos com Jesus. Foi muito boa a mensagem. Nossa, é uma mensagem profunda. Que Deus possa continuar nos abençoando. Agora nós vamos abrir os microfones para as considerações finais. Eu gosto muito quando o pastor disse: sem mim nada podeis fazer, né? A palavra de Deus fala isso. Não pelo nosso braço, ele fez o gesto. Foi muito bom. Que Deus possa continuar abrindo a mente. E eu fiquei muito feliz porque essa mensagem alcançou 60 pessoas que estavam aqui. Agora nós estamos em 55 pessoas.
E eu sei que Deus falou no coração de cada um. E Ele vai continuar falando. Nós temos duas mãozinhas levantadas aqui. Juliana, depois o irmão Lautenir. Juliana, abre seu microfone. Bom dia, amados irmãos. Glória a Bom Deus. dia. Estou muito emocionada. A minha alma anseia por ti, Senhor. Tenho sede de ti, é lindo demais. Cada dia basta o seu mal. Ontem eu estava em frangalhos, hoje eu estou muito leve porque o Senhor tem tido misericórdia de mim. É lindo demais. Obrigada, pastor, pelas mensagens. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu lar, pelo seu ministério. E por cada um dos irmãos aqui, é muito lindo não desistir, nunca, jamais, sempre no Senhor. Caminhar cada dia de mãos dadas com o nosso Pai, nosso resgatador, o nosso Jesus, que nos redime de todo mal e nos liberta. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse dia. Eu achei que eu não ia amanhecer, mas o Senhor é muito bom. É muito bom. Jesus é lindo, pastor. Muito obrigado pelos estudos. Deus abençoe a todos. Amém. Foram muitas frases colocadas aqui nessa leitura que fez nós pensarmos. Uma delas que me chamou bastante atenção, muitas, né? Mas eu quero colocar uma que diz: a conversão, portanto, como vocês podem ver, não coloca uma nova carne sobre o velho espírito, mas um novo espírito dentro da velha carne. Seu propósito não é levar uma nova carne para a velha mente, mas sim uma nova mente para a velha carne. Então, esse é o novo nascimento que Deus está nos oferecendo, né? Para que a gente possa viver intensamente. Pastor, essas mensagens devem ser pregadas mais nas igrejas, para que as pessoas entendam, né, realmente como depender inteiramente do Espírito Santo, permitir que essa obra se faça em cada um de nós, para que a chuva serôdia aconteça. Acho que esse é o caminho, né, pastor? Neste distrito onde estou, estas são as mensagens que são pregadas, né? E pelos lugares por onde passei também, com alguns lugares com um pouco mais de cautela, usando, às vezes, uma nomenclatura ainda mais sutil, mas sempre apresentando essa mensagem. É isso que Deus deseja de nós, é a negação de nós mesmos. E quando estas mensagens não são pregadas, Lautenir, nós damos, então, espaço para aqueles que pregam de uma maneira equivocada. Porque esse assunto é tão delicioso e ele é tão importante que quando os líderes religiosos não apresentam da maneira correta, sempre haverá um outro que apresenta, e nem sempre é da maneira correta. Alguns vão dar tantas ênfases em alguns aspectos que não são claros e revelados para nós, que acabam gerando distorções. Então, louvado seja Deus pelo seu comentário, e vocês que estão ouvindo e que são líderes, reproduzam em vossas igrejas com toda a cautela, ficando dentro do está escrito. Não levem em conta considerações particulares, mas fiquem dentro do assim diz o Senhor. O que por muitos anos causou problemas foi a utilização de rótulos. Quando eu digo rótulos, eu digo termos teológicos. Fiquem apenas com o está escrito, o assim diz o Senhor. É só citar o texto. Espírito de profecia também é palavra de Deus, porque quem inspirou foi o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas bíblicos. Os textos dos testemunhos precisam de base bíblica. Por quê? Porque eles foram pautados na Bíblia, na base, na Bíblia. Então, você tem que pregar a Bíblia e rechear com os testemunhos. Rechear com os testemunhos. Mas, olha, temos essa base aqui, agora vamos rechear. Ou lemos esse texto dos testemunhos, tá? Mas ele é baseado no quê? Ele é baseado nestes textos aqui.
ok? E quando alguém te perguntar alguma coisa que você não sabe a resposta em detalhes, você diz, temos mais perguntas do que respostas, mas vamos ficar como está escrito. Juliana? Oi, bom dia, gente. Ah, é, é muito legal a gente ver essa complementação que o pastor estava falando. Eu estou ouvindo um podcast do Patriarcas e Profetas, né? E nos últimos dias, a leitura fala muito sobre o quanto Satanás quer que a gente ache que a gente não depende de Deus. E daí ela começa lá de Caim, falando do sacrifício, né? Que ele achou que ele podia fazer do jeito que ele queria, que ele não dependia da orientação de Deus. Daí a gente já sabe a caca que deu. Depois a gente vai indo na degradação e tal, passa pelo Noé, e agora eu estava escutando sobre a Torre de Babel e sobre os homens, e daí eu fiquei pensando, a gente tem que lembrar que antes de Noé, as pessoas ainda estavam muito perto de Adão e Eva. Essa marca do pecado que a gente traz hoje na carne, essa degradação que a gente tem, ainda não tinha passado pelos séculos de pecado em cima de nós. Então as pessoas eram geniais. Hoje as pessoas perguntam, mas como será que as pessoas construíram aquilo daquele jeito? Meu amigo, não eram os anãos, as pessoas eram enormes, as pessoas eram geniais, porque elas ainda não estavam corrompidas pelo pecado por séculos e séculos, né? E esses homens viraram soberbos, e Satanás planta essa soberba. E daí a gente lê a Bíblia, a gente lê essas histórias desde pequenininho, e a gente esquece que essa soberba está na gente com mais força ainda. E Deus vai deixando... Jesus veio e contou parábolas, mas desde o Velho Testamento, Deus veio construindo a Bíblia com histórias, mostrando quando a gente não depende dele, da caca. Amigo, olha ali, lê lá a historinha. Davi se desprendeu um pouco de Deus, fez o quê? Caca. A gente vai lá, o povo se afastou um pouco de Deus lá na Torre de Babel, fez o quê? Caca. Caim foi lá e achou que podia fazer por ele, fez o quê? Caca. E a gente e a Bíblia repete isso inúmeras vezes. Então, quando alguém diz assim, mas isso não está na Bíblia, está só Ellen White. Meu amor, Ellen White está nos explicando, através de uma inspiração divina, coisas que Deus nos contou desde o Velho Testamento. E é isso que eu falei, porque o pastor estava falando de trazer a Bíblia para rechear com o espírito de profecia, né? O espírito de profecia é também recheado pela Bíblia, as coisas são super complementares. E quando a gente vê isso, não tem como negar, né? Amém, Juliana. Amém. Estes dias estava em uma igreja, quarta-feira. Quarta-feira, todas as quartas-feiras à noite, às 19h30, eu prego em igrejas diferentes, mas eu sempre uso o mesmo livro. E eu sigo uma sequência. Então, preguei quarta-feira, toda quarta-feira nós estudamos o livro Fé e Obras, às 19h30. Sempre que eu posso, eu tento abrir o Zoom, enquanto eu prego para a igreja, os irmãos acompanham pelo Zoom e também pelo YouTube. E nós ficamos ali, talvez ali, acho que 25 a 30 minutos, no primeiro parágrafo de um dos capítulos. Por quê? Porque aquele primeiro parágrafo, a partir daquele primeiro parágrafo, nós destrinchamos aquele assunto citado ali com diversos textos bíblicos que dão base, que sustentam aquelas argumentações. E aquelas argumentações também sustentam aquilo que está nos textos bíblicos, como a Ju falou. É um complementando o outro, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu já vi os dois extremos, pessoas que só ficam com a Bíblia e deixam os testemunhos de lado e por isso não se tornam cegas, e pessoas que só ficam com os testemunhos e deixam a Bíblia de lado.
eficaz porque não tem esse discernimento. Aurenice? Sim, pastor. É uma mensagem que morra o meu eu e Cristo vive em nós. Isso é muito essencial para a nossa vida cristã, pensarmos nisso. Eu lembrei de Paulo falando em 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro o meu corpo. E esmurrar o nosso próprio corpo é complicado. E às vezes a gente quer varrer para debaixo do tapete, mas com essa mensagem Deus nos chamou a atenção para que possamos olhar o nosso eu, subjugar o nosso eu a Cristo e ao Espírito Santo e ao nosso Deus também. Deus seja louvado. Mais alguém gostaria de comentar sobre essa mensagem? Eu sei que é uma mensagem muito reflexiva e nós precisamos, como o irmão falou aí bem, que essas mensagens precisam ser mais pregadas na igreja. O Espírito de Profecia e a Bíblia, Deus nos deixou esse combo maravilhoso, abençoado. Não podemos negligenciar essas mensagens que Deus deixou para nós, tanto no Espírito de Profecia como na Bíblia. Para os nossos tempos hoje, né, que estamos vivendo. Mais alguém? Senão, nós vamos partir para a oração e depois eu vou partilhar o hino final. Aurenice, Pois não. eu encontrei aqui o texto que eu estava procurando. Ah, sim. Cristo venceu as tentações de Satanás como homem. Toda pessoa pode vencer como Cristo venceu. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 136. Louvado seja Deus. Nós todos podemos vencer. Às vezes o inimigo sopra que nós não vamos conseguir, mas em nome de Jesus nós vamos. A mensagem de ontem, como diz, o pastor leu o versículo bíblico, que não há tentação acima que nós não podemos suportar, né? Irmã, pois não, Juliana. Depois o Noé fala. Rapidinho, pastor, pode colocar essa referência que o senhor acabou de falar aí, alguém colocar aí no chat para mim? Ok. Irmão Éden. Bom dia a todos. O que me chamou a atenção nessa mensagem é que, às vezes, a pessoa pensa... Opa, meu microfone tinha desligado. O que me chamou a atenção nessa mensagem é que, às vezes, a pessoa pensa que vai ter uma nova casca, digamos assim, né? Um novo corpo para poder fazer algo novo. Como diz o pastor, como diz a mensagem, né? O vinho, né, é colocado, vinho novo, em odres novo, né? E enquanto a transformação nossa, né, seria uma mente nova no mesmo corpo. Quer dizer, o milagre é maior. Normalmente aquilo se rompe, né, enquanto nós transforma. Não é isso, pastor? Eu tenho um bom dia a todos. O texto bíblico, quando Cristo está falando sobre a questão da tradição dos anciãos, ele cita essa mensagem, né? Vinho novo em odre velho ou em pano velho. E o que foi feito, então, quando nós estávamos lendo o conteúdo, é pegar o conteúdo que foi apresentado nos evangelhos referente à tradição e trazer para a questão da carne. Deixa eu só encontrar o texto bíblico para poder... Mateus 9, 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Estava dizendo que agora as pessoas então têm essa noção, assim, olha, eu sou uma nova criatura, que eu nasci do Espírito e agora eu tenho uma carne impecável, né? Tudo vai mudar. Não, não é assim.
Não é assim. Você agora vai continuar com a mente, você vai ter uma mente renovada, que é a mente de Cristo Jesus, o poder do Espírito Santo, a divina semente que habita em você, ainda nessa carne. Porém, esta carne pecaminosa, ela também é transformada pela renovação da nossa mente. É transformada em que sentido? Transformada no sentido de que ela é o templo do Espírito Santo. E aí a gente até poderia ir para um outro aspecto, não distante, né, mas que é a reforma de saúde. A importância da reforma de saúde. Porque nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo, né? Um assunto chama outro, né? Tudo isso é Sim, interligado, é incrível, é é incrível. bênção demais. Como diz a palavra, né? Ouvir uma voz por detrás de ti, andar, e esse é o caminho. Possamos sempre ouvir essa voz. Mais alguém? Então, vamos partir para a oração. Eu vou Quem fazer uma gostaria de... ressalva, Ah, Aurenice, sim, pois não, pastor. para que ninguém fique com dúvidas sobre esse assunto. Então, pode perguntar, não tenha receio. Bem, não vai gerar Verdade. problema. Agora é o momento, né, pastor? Esse é um assunto que, por muitos anos, gerou muito problema, inclusive questões bastante delicadas e sérias, porque as pessoas acabaram fixando naquilo que não era o essencial. O essencial é que Cristo negou a si mesmo, nos dando esse exemplo. As pessoas deixaram de lado essa abordagem, falavam disso também, mas deixaram de lado essa abordagem para abordar de forma mais intensa a outra parte, que era a humanidade de Cristo em si. E esqueceram que o que de fato importa é o exemplo de Cristo em relação a negar a si mesmo. Esse é o exemplo para nós, ok? É viver uma vida em completa comunhão com Deus. Esse é o exato detalhe que nós temos que agora tomar para nós. Audília, quer falar? Bom dia, meu irmão, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. O que eu estou tendo alguns, assim, talvez até contratempos, né, em relação a um irmão da minha igreja. Ele está recentemente na igreja e me parece que estão batizando as pessoas sem que elas nem mesmo conheçam o espírito de profecia. É isso que eu vejo, assim, hoje na igreja, infelizmente. Esse irmãozinho, quando eu digo para ele alguma coisa a respeito de profecia, que não digo muito, é pouca coisa que eu falo assim, quando dá uma chance de eu falar, ele pega e fala assim, não, minha irmã, calma aí, fica calma, tranquila, como se eu estivesse nervosa, né? Aí, parece-me que aí ele me faz eu ficar um pouco alterada, realmente, mas dentro de mim. Eu nunca externo isso, mas eu fico pensando assim, meu pai, por que ele fala assim comigo? Irmão, por favor, o que o senhor tem assim para mim, para que eu transmite para ele? O senhor disse aqui na palavra aqui hoje que o Espírito de Profecia também é uma Bíblia, comparado à realidade, né? É uma realidade. Realmente, eu entendo assim também. Eu nunca tinha ouvido isso, que o Espírito de Profecia também é Bíblia. E é realmente Bíblia. A irmã White não mais é maior do que os outros apóstolos e tal, os que escreveram os livros, a Bíblia, mas ela é, para mim, ela é igual, sabe? Ela é igual aos nossos irmãos do passado, né? Para mim, Irmã ela tem Audília, o que falou, ou mais até, sei lá. irmã Audília, tá me ouvindo? Sim, estou, obrigada.
Isso que a senhora disse é muito importante, mas essa fala não pode ser usada em relação a Ellen White ser uma Bíblia. Porque ela mesma não apresentou dessa maneira. Eu me lembro disso, dessa passagem que ela diz que ela é uma luz menor. Isso. Então, a senhora pode guardar isso para ti. Para ti faz muito sentido, mas apresentar isso para outras pessoas vai lhe trazer má compreensão. As pessoas não vão entender Eu isso. acredito, eu sei, é verdade. O É que um a ponto senhora, certo. senhora precisa reproduzir da seguinte maneira. O mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas bíblicos, Isso. a inspirou. Então, o grau de inspiração, tanto da Bíblia quanto dos testemunhos, são o mesmo. Aham. Ok? São o mesmo. O que ela mesma vai nos dizer é que os testemunhos, que são os seus livros e os seus materiais, suas cartas, etc., não seriam necessários se nós compreendêssemos as Escrituras em sua profundidade. Mas Uhum. porque fomos negligentes na compreensão das Escrituras Sagradas, Deus, então, tendo misericórdia de nós, nos concedeu os seus testemunhos para nos auxiliar na compreensão das Sagradas Escrituras. Essa é a fala da serva do Senhor. Agora vamos à questão dos estudos bíblicos, que é o primeiro ponto. O que a senhora pode fazer, que eu sugiro que todos aqui façam, cada um em sua igreja, é montar. Terminou essa live aqui, se você não tiver outro compromisso, ore a Deus e elabore uma mensagem, dizendo para o pastor ou para o ancião, ou se você é líder de ministério, você pode fazer isso, né? Vamos imaginar que tenhamos aqui alguma irmã que seja diretora do ministério da ASA, em sua igreja. Um Eu exemplo, ok? sou. Então, então isso serve para ti, tá bom? Lição de casa. A senhora vai convidar os irmãos para participar de um grupo de estudos para estudar o livro Beneficência Social. Tranquilo. Vai convidar os irmãos, vai marcar, talvez na igreja, no culto de domingo, antes do culto, caso não tenha já a classe bíblica ali, ou mesmo que tenha, muitos irmãos não participam, né, da classe bíblica, marque ali e vá para lá, e leia o livro na íntegra, assim como nós procuramos fazer aqui. Leia e convide esse irmão para ser o seu auxiliar ali, para ser aquele que vai estar ali juntinho contigo. Vamos imaginar que tivéssemos aqui uma irmã do Ministério da Mulher. O Ministério da Mulher é responsável pelo Ministério da Oração na igreja. Todos devem orar, obviamente, mas Ministério responsável pela oração é o Ministério da Mulher. Então, poderia-se estudar o livro Caminho a Cristo. Deixa eu só resolver uma coisinha aqui rapidinho. Conseguiu compreender? Sim, irmão. E ele é meu secretário, irmão. Então está em tuas mãos. Está em tuas mãos aí. E aí, o ponto não precisa... Aurenice, você está como anfitriã. Tá? Sim. Tua irmã Naudília, não é inculcar na cabeça dele que Ellen White... que Ellen White tem o mesmo grau de inspiração, porque talvez ele não assimile isso. A questão é quando ele ler junto, quando ele estudar junto o material, ele vai perceber isso. Entendo, eu entendo. Ontem eu visitei um irmão que está afastado da igreja. E ele mesmo disse, pastor, eu tenho os livros, eu já li, e eu estou sentindo que agora a minha
negligência em buscar está fazendo com que esse conteúdo maravilhoso que eu havia aprendido está se esvaindo de mim. Mas Não. eu tenho convicção, pastor, que Ellen White é inspirada por Deus e etc., porque ninguém nunca escreveu como ela escreveu. Uma mulher com a sua história não poderia escrever tais maravilhas. Veja, as pessoas têm consciência disso quando param para estudar. É. Então, esse é o caminho, minha irmã. Sandra? Obrigada, meu irmão. Muito obrigada. Imagina a Pode abrir o diretora do microfone, Sandra. Pois não. Ministério de Saúde da igreja, por exemplo, Cássia, não sei se ela está aqui, acho que já foi para outra sala. A Cássia, que é diretora do Ministério de Saúde, e Cássia é irmã da Sandra. Agora, maravilha, então, avisa o pastor, vou fazer um grupo de estudos para estudar o livro Temperança, ou o livro Conselhos sobre Saúde, ou o livro Ciência do Bom Viver. O senhor pode estar junto conosco? Qual que é o horário que o senhor pode? O senhor pode, nós vamos fazer toda semana, mas o senhor pode vir de 15 em 15 dias? E leia o livro. Essa história de que cada um vai ler na sua casa, depois vão comentar ali, olha, na minha humilde experiência aí, não dá certo. Porque as pessoas, elas só tocam nos pontos que são fáceis de assimilação. E o livro tem detalhes que são muito profundos. Então, veja, alguns dos que participam conosco, desde 2020, nunca tinham lido um livro dos testemunhos sequer. Nunca tinham lido. Mas por conta desse método, dessa maneira de estudar, que não tem nada de sobrenatural, a não ser o poder de Deus habitando e agindo em nós e através de nós, é algo muito simples. Então, já lemos muitos livros, né? Caminho a Cristo, Eventos Finais, Ciência do Bom Viver, Verdade sobre os Anjos, Visões do Céu, Renovação do Espírito, que não é, Revolução do Espírito, que não é dos testemunhos, mas é fantástico, Ouse Pedir Mais, que também não é dos testemunhos, mas é fantástico. E estamos, Fé e Obra, Santificação, e vocês estão participando disso, então sigam com isso, tá bom? Sandra, desculpa eu te interromper, querida. Pode falar. Não, pastor, era isso que eu ia pedir para o senhor. Porque como eu sou líder aqui também, na minha igreja, eu tenho muita dificuldade de passar as mensagens. Muita. Se eu faço grupo de caminhada, não aparece ninguém. Se eu faço as coisas que eu faço para incentivar as pessoas a mudar a alimentação. Eu sou do Ministério do Idoso também, eu ajudo o pessoal do Ministério do Idoso. Não sou líder, mas eu ajudo. Eu vejo as barbáries que acontecem durante as reuniões que a gente tem, os lanches. Eu procuro levar patês naturais, lanchinhos, coisas naturais para incentivar o pessoal. Teve uma vez mesmo que eu fiz um bolo de fruta de aniversário. Nossa, foi lindo, estou feliz, contente, mas fica só naquele momento que eu faço a coisa e levo. Eles gostam, eles comem, mas não mudam. Então, assim, eu tenho tido alguns avanços, sim, na área de saúde, mas tem sido muito, muito difícil as pessoas aceitarem. Primeiro que é uma igreja muito de grupinhos de família. Tem uns grupinhos de família que a gente não consegue penetrar de forma nenhuma. Aí, segundo, que as pessoas são bastante idosas, então é mais outra barreira, né? Para a gente ter acesso a divulgar. E assim, eu tenho muita dificuldade, mas eu vou fazer como o senhor indicou, conversar com o nosso pastor. Ele é uma pessoa muito boa, assim, muito comunicativa e gosta de participar das coisas. E vou tentar implantar estudos desse livro aí, porque para ver se Deus entra na mente desse povo, né? É difícil. Obrigada. Ellen White tem, é uma compilação, né? É uma compilação Conselhos para a Melhor Idade, se eu não me engano. E aí poderia ser esse conteúdo, ou ainda algum desses outros. Conselhos aos Idosos, é o nome da compilação. Conselhos aos Idosos. Poderia ser. Olha aqui, ó. Conselhos aos Idosos.
Olha aí que maravilha. Tá vendo? Descrição. Nossa, legal, hein? Nós somos indesculpáveis, meus irmãos. Nós somos indesculpáveis. Precisamos despertar. E eu louvo a Deus por vocês estarem aqui, ouvindo essas mensagens e que nós cresçamos, né? Cresçamos. Bom dia a todos. Pode dar sequência, então, Aurinice. Deus abençoe vocês, guarde vocês. Nós nos vemos na semana que vem. Eu vou estar segunda-feira estou com vocês, na terça-feira eu vou estar em concílio de pastores, mas como nosso encontro é das 5 em diante, eu consigo participar. Bem? Por Deus favor. guarde. Desculpa aí. Por favor, conselhos aos idosos é da irmã White também, né? É uma compilação. O conteúdo, o conteúdo é de Ellen White. O conteúdo é inspirado por Deus. E quem que fez essa aí, você sabe? Quem fez a compilação? Ah, White State. White. White State, que é o responsável pelos escritos de Ellen White. Ok, obrigada. Tá bom? Eu coloquei ali no chat, é só clicar em cima, já vai baixar direto o link ali. Deus guarde vocês. Amém. Aurinice, quer que eu coloque o hino? Ou você consegue colocar aí? Ok, eu vou. Vou tomar a liberdade de colocar o hino aqui, tá? Seguiu da perdição.
Tenham todos um excelente dia, um bom dia de preparação a todos, que Deus abençoe e até amanhã. Bom dia para todos, Deus abençoe. Bom dia com Jesus, eu amo vocês.